Oi, gente, aqui é o Aran, essa é a TV Bula e eu vou contar uma história para vocês de entortar a cabeça. Assim, parece coisa de conto do Borges ou romance do Humberto Eco. É uma teoria conspiratória dentro de uma outra teoria conspiratória. E eu vou contar assim, o que liga, por exemplo, esse livro aqui, que é um livro histórico dos anos 80, a um escritor humorístico dos anos 10, a um escritor de vanguarda dos anos 70. Como é que tudo isso se conecta? Fica aí que eu vou contar para você. Bom, gente, por onde a gente vai começar essa história tão intrincada? Vamos tentar começar pelo começo, né? Vamos falar desse livro aqui, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, que foi publicado em 82, essa edição que eu tenho é da Nova Fronteira. Esse livro aqui é o livro que inspirou o Código da Vinci, que você certamente deve ter lido ou visto o filme, porque foi um fenômeno literário, mas esse livro é supostamente um documento histórico, né? Ele conta a história, uma história complicadíssima de uma conspiração, mas a história começa em 1887, atenção para as datas, numa cidade chamada Rennes-le-Château, que fica no Languedoc, no sul da França. Nessa época muda para essa cidade um padre chamado Berenger Saunier, e é uma paróquia muito pobre. E lá tem uma igreja dedicada a Maria Madalena, e essa igreja está caindo aos pedaços porque é uma igreja medieval. Ele consegue juntar dinheiro dos fiéis para renovar essa igreja, fazer uma reforma na igreja. Quando ele quebra o altar da igreja, é um altar é uma pedra sobre duas colunas, e essas colunas são ocas. Ele acha alguma coisa dentro dessas colunas. Ele pega isso que ele achou, que ninguém sabe o que é, esse suposto tesouro, e vai para o Vaticano. Um ano depois ele volta. Mas quando ele volta, ele tem dinheiro suficiente para não apenas reformar a igreja de Maria Madalena, mas também para construir uma mansão, onde ele vive até o fim da vida e ele morre em 1917. Assim, o que foi que esse padre encontrou que era tão poderoso que ele poderia negociar com o Vaticano? Fica aí que eu vou contar. O que foi que o padre Saunier encontrou na igreja de Maria Madalena em Rennes-le-Château? Simples, ele encontrou o Santo Graal. O que é o Santo Graal? O Graal é o cálice que Jesus usa na última ceia e que José de Arimateia recolhe o sangue de Jesus quando ele está sendo crucificado. Para quem é católico, é o cálice usado na Eucaristia. Esse é o significado do Santo Graal. Mas o que o Saunier achou não é exatamente um cálice, é uma linhagem. Porque o Santo Graal, na verdade, significa sangue real. Então, segundo essa teoria conspiratória, e segundo os documentos que ele achou, Jesus seria casado com Maria Madalena e tinha dois filhos, um menino chamado Tiago e uma menina chamada Sara. Essa linhagem era uma ameaça ao trono de Jerusalém, porque Jesus era descendente de Davi, portanto ele era uma ameaça ao templo, porque ele era um líder religioso, e também ao reino de Herodes, porque ele era descendente do rei Davi. Então, quando Jesus é condenado, toda a linhagem é condenada com ele, ou seja, ele é condenado à morte, mas Maria Madalena e os dois filhos também são condenados à morte. Para que eles escapem do Império Romano, José de Arimateia, que era um mercador rico, também aparece nessa história, ele teria levado Maria Madalena e Sara para o sul da França, onde existia uma comunidade de judeus que viviam ali, e deixa ali a menina e a mãe. E o Tiago, ele leva para a Escócia. Por quê? Porque o Tiago é o primogênito, ele tem direito ao trono, então, portanto, ele é mais perigoso para o Império Romano. E deixa ele na Escócia, que era o ponto mais distante do Império Romano naquela época. Né? O que acontece a partir daí? A Sara se casa. Ela tem, como ela é de uma família nobre, ela se casa com os senhores feudais, não era nem senhores feudais, porque ainda estamos no Império Romano, ela se casa com a nobreza local. Né? O Tiago não casa, mas o Tiago, sabendo que a família dele corre risco, ele cria uma organização que tem como objetivo proteger a família. Essa organização se chama Priorado de Sião. Sião, para quem não sabe, é o mesmo nome de Jerusalém. Sião é Jerusalém. Então é o Priorado de Jerusalém. Quando o Império Romano cai, quem assume o poder no lugar que hoje a gente conhece como França são os reis merovingios, né? São a primeira dinastia a tomar conta dessa região depois da queda do Império Romano. Esses reis merovingios seriam descendentes de Sara e, portanto, descendentes de Jesus. Entenderam?
Quem é a fonte de toda essa história? Um nobre chamado Pierre Plantard de Saint-Clair, um nobre francês, que escrevia em revistas esotéricas e que se dizia descendente dos merovingios. Portanto, ele reivindicava o trono da França. Por quê? Porque ele é descendente dos primeiros reis franceses e também de Jesus Cristo. Legal, né? Bom, vamos falar de outros autores que compõem essa nossa teoria conspiratória escalafobética. Vamos falar de Alfred Jarry. Alfred Jarry, esse é um romance chamado Supermacho, publicado pela Ubu Editora, que eu recomendo bastante. Mas o Alfred Jarry, ele é humorista dos anos 10, 20, ali no começo do século 20, na França. Ele morreu cedo, morreu com 34 anos, de tanto tomar absinto, era viciado em absinto. E ele tinha um humor nonsense, um humor absurdo, tá? Ele é criador do Ubu Rei, uma peça que ficou anos em cartaz aqui em São Paulo, feita pelo Cacá Rossetti, do grupo Ornitorrinco, né? E ele também é criador da patafísica. Patafísica é a ciência das soluções imaginárias, né? É a ciência do particular, é a ciência do nonsense, é a ciência do absurdo. Ele tinha tantos fãs, por causa desses textos humorísticos malucos que ele fazia, que em 1948, vários escritores franceses resolveram criar o Colégio de Patafísica, que era uma forma de homenagear o Alfred Jarry, mas também de publicar textos absurdos. Quem fazia parte? Um monte de gente interessante que fazia parte disso. Por exemplo, Boris Vian, um escritor bastante interessante também. Marcel Duchamp, criador do Dada. Groucho Marx, humorista americano. E o nosso amigo Georges Perec, um escritor vanguardista muito bom, que entra no clube de patafísica ali no final dos anos 60. Como é que isso tudo se conecta com a nossa conspiração? Vou explicar. Como é que esses 3 livros se conectam na nossa conspiração maluca? Vou explicar para vocês. Georges Perec era amigo de um cara chamado Philippe de Charissé, que também fazia parte do Colégio de Patafísica. Philippe de Charissé, ele usava o nome Marquês de Charissé, embora ele não fosse nobre. Ele era um humorista radiofônico, fazia piadas na rádio e fazia parte do Colégio de Patafísica. Mas ele tinha um amigo, que era um cara que escrevia textos esotéricos em revistas ocultistas francesas e que se dizia descendente dos reis merovingios. Quem era esse cara? Pierre Plantard de Saint-Clair, que é a fonte principal desse livro aqui. Então, esse livro é baseado em documentos que estavam arquivados na Biblioteca de Paris. São esses documentos que contam toda a história da linhagem, toda a história de René de Chateau, e que chega na teoria conspiratória da linhagem sagrada. Mas isso é uma experiência patafísica. Nada disso existe. Isso foi inventado pelo Colégio de Patafísica, que forjaram documentos, forjaram uma história baseada em textos gnósticos franceses, sabe? E arquivaram isso na Biblioteca de Paris. Quando esses caras aqui chegam para escrever esse livro, que isso aqui também virou um documentário da BBC, a história de que tudo era uma farsa já era conhecida. Assim, quem estava ligado nessa história do nonsense, na história do humor e na história da patafísica, sabia que isso era uma falsidade. Mas eles não estavam nem aí. Eles escreveram o livro. O livro foi um sucesso na época. E, curioso, quando o Código da Vinci foi publicado e virou um sucesso literário, eles processaram o Dan Brown, dizendo que a obra dele era um plágio. E qual foi o argumento do Dan Brown? Mas vocês escreveram um livro histórico e eu escrevi um romance. Então, não tem diferença, eu simplesmente baseei meu romance na pesquisa histórica de vocês. Só que não é uma pesquisa histórica. E eles sabiam. Essa é a história. Tudo isso que eu estou contando para vocês está nesse livro aqui, tá? Vou aproveitar para fazer um merchandising. Esse é o meu livro, o Livro das Conspirações, e eu conto essa história entre diversas outras maluquices. É isso, gente. Obrigado. Tchau.